Já tá um pouquinho tarde, já vai dar meia-noite. E assim, eu tava lá no meu WhatsApp postando algumas coisas, né? A respeito de coisas que eu compartilho basicamente lá, né? Que pra mim é bem mais fácil, bem mais viável. E aí, algumas coisas somente que eu compartilho aqui pelo Instagram. E aí tá. Aí eu tava falando sobre o quê, né? Compartilhar aqui um pouco, porque esse vai ficar salvo aqui no Instagram. Eu tava falando sobre aquilo que eu gravei recentemente na live, a respeito de 2023, que é sobre o quê? Que independente de quem ganha esquerda ou direita, não importa. Porque quem muda a nossa vida, quem muda a nossa história, somos nós mesmos. A partir de que ponto? A partir do ponto que nós decidimos ouvir a voz do Senhor, ouvir o chamado dele, ouvir aquilo que ele tem para fazer. Então, muito bem. Deixa eu ajeitar aqui. Tá. Dito isso, eu peguei, né? Demorei um pouquinho para entrar, mas eu orei, falei pro Senhor, Senhor, me dá uma palavra. Sendo que eu já tinha uma palavra para iniciar, que está lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Porque, continuando o assunto que eu estava falando, o que aconteceu? Muitas pessoas estavam mandando mensagem para mim e falando sobre culpa, sobre dores, sobre traumas, abuso, estupro, né? Pecados ocultos. Então, o que impede muita gente de servir ao Senhor, na verdade, o que impede todas as pessoas de servirem ao Senhor, é aquilo que está em oculto. Porque aquilo que está em oculto precisa vir para a luz, precisa vir à tona, né? E o que acontece? Muitas vezes você encobre a sua culpa, o seu pecado, aquilo que você fez, o ódio, a mágoa, a amargura. Você vai impedindo e se bloqueando. E isso impede de Deus ele começar a agir na sua vida. Por quê? Porque você fica guardando tudo pra si. E querendo ou não, a palavra de Deus diz que aquilo que está encoberto vai vir à luz. Ou seja, quem encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa alcança misericórdia. E eu achei muito interessante que eu tava postando lá no WhatsApp algumas coisas, e aí eu disse bem assim, gente, como é que eu falei? Eu falei bem assim, gente, cara, vocês precisam entender, que é porque eu olhei aqui uma mensagem e me distraí. Vocês precisam entender que tanto faz um lado ou outro, que muda a sua história é você e tudo mais. E aí eu tava falando que quando a minha vida, ela mudou quando eu aceitei Jesus. Quando eu me reconciliei. Porque na verdade aceitar Jesus é só um modo de falar, mas ele que te aceitou. Então você só diz um sim a um chamado que já existia para sua vida. E aí tá, pois bem. E aí quando foi eu abri aqui na palavra, e aí eu falei pro Senhor assim, Senhor, me dá um versículo para eu iniciar, para eu começar. E aí quando foi, eu abri numa palavra que tá no livro de Provérbios, capítulo 23. Nunca na minha vida que eu abri e deu nessa palavra. Eu faço isso várias vezes com o Senhor, mas essa foi a primeira vez. E isso vai testificar aquilo que eu estava falando, que quem muda a nossa história somos nós. Quem faz a diferença na nossa própria história somos nós. Não é governo A, governo B. Não é somente isso. Porque fome, miséria, desigualdade social, isso sempre existiu. Se você buscar os históricos, manuscritos, livros antigos de história, você vai ver que infelizmente sempre existiu e sempre vai continuar existindo essa dualidade, que é justamente o quê? Por toda a criação você vê a glória de Deus. Por toda a criação você vê que existe o bem e o mal, que existe um lado e existe o outro. Na criação dos 7 dias, se você for olhar, você vai ver lá que existe o sol, a lua, o dia, a noite, a luz, as trevas, o bem, o mal, o justo, o injusto, os filhos do dia, filhos da noite. Sempre joio
trigo. Sempre vai existir. A partir do momento que entrou o pecado no mundo, já era. Só que Jesus ele veio para salvar a humanidade. Ok, tudo cumprido. E agora eu vou ler para vocês o versículo. E ele se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 13, que eu nem lembrava porque eu sei que eu já li o livro de Provérbios inteiro, mas eu nem lembrava dessa palavra. E eu abri, deu aqui e aqui eu vou ler. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o perverso passa fome. Então analise comigo. Se você é cristão, você é cristã, você está padecendo, tem alguma coisa errada? Por quê? Ainda que há coisas que nós venhamos passar para que Deus ele venha nos moldar, ele venha nos tratar, mas Paulo mesmo, ele disse, após o ministério de Jesus, sei o que é padecer, sei o que é ter abundância, sei o que é estar isso, é estar aquilo, ou seja, são fases. Mas se você vive uma vida totalmente miserável, tem algo errado na sua vida. Das duas, uma. Ou você anda realmente no pecado, ou você ainda não descobriu que existem amarras na sua vida espiritual. O que te impede de crescer? O que te impede de evoluir? O que te paralisa? Então, o que isso está dizendo? O justo, ele sacia a sua fome. Fome da presença de Deus, fome de coisas espirituais, fome de abundância, fome de coisas grandiosas que Deus prometeu. Um pai, ele não vai dar para o seu filho coisas miseráveis. O próprio Senhor disse, se vós sendo mal saber da coisa boa aos seus filhos, que dirá o vosso Pai que está no céu. Será que Ele não vai dar tudo o que vocês precisam? Sendo que os planos de Deus são de paz e não de mal, para vos dar um bom futuro. Ou seja, as únicas pessoas que estão realmente vivendo essa abundância são aquelas que estão, de fato, conectadas com Deus. E o segundo caso são pessoas que são totalmente terrenas e que elas simplesmente vivem e se dedicam para as coisas daqui. Mas como o Senhor disse na sua palavra, não acumulem riquezas nem ouro, coisas terrenas, onde a traça e a ferrugem cobre, mas acumulem tesouros nos céus. Então, isso significa que você não vai ter nada na terra? Claro que não, porque você está aqui. Você precisa estar vestido, precisa estar alimentado, você precisa de bastante coisas para se manter aqui. Só que Deus, ele sabe disso. O que ele não quer é que você se corrompa, né? Aqui nessa terra. Você não se perca. E aí o que acontece? Aqui ele diz, o estômago dos perversos passa fome. É triste, porque infelizmente a gente olha para algumas vidas e é triste você ver pessoas passando fome, você vê realmente a desigualdade, você vê, sabe, coisas que infelizmente é difícil explicar, até porque, tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo, vamos supor que você veio de uma família toda desestruturada. Você é responsável pela sua vida, de você decidir o que você quer fazer. Só que o que é complicado é que também não é bem assim só chegar e falar, mas tu decide tua história, porque existe traumas, dores, abuso, muita coisa. O ambiente que você vive, a educação que você teve, o apoio ou a falta dele ocasiona muitas coisas e nem todo mundo pensa de maneira igual, nem todo mundo age de maneira igual, nem todo mundo sente de maneira igual, cada um sabe a sua história, cada um sabe até onde o seu calo aperta. E aí entra a palavra que eu quero compartilhar com vocês. Talvez você já foi chamado por Deus. Talvez você sabe que Deus tem um propósito na sua vida. Você já sabe de tudo isso, porém, falta algo.
porém você ainda não se posicionou. Toda vez que você tenta, você volta atrás. Toda vez que você vai adiante, algo te prende, te paralisa e você não vive a plenitude de Deus. Então por que você não vive a plenitude de Deus? Aí muitas vezes você olha para a igreja e você pensa: eu tô desanimado, eu tô triste, porque tem muita gente na igreja que faz coisas erradas. O pastor vê fulano fazendo isso e ele não faz nada, ninguém fala nada, a pessoa tá errada. Faz isso, mas tá lá no púlpito pregando, faz aquilo, mas tá lá cantando. E aí você dizendo: desculpa, é melhor estar aqui do que eu estar lá, porque eu vou ser mais hipócrita. É melhor estar vivendo a maneira que eu tô, do que eu estar errado, estar lá brincando com Deus. E aí você vai dando vários motivos e várias desculpas para justificar a sua falta de decisão, tá? E aí você entra: porque não é fácil, que não sei o que. Beleza, ok, não é fácil pra ninguém. Se você perguntar de qualquer cristão, de qualquer pessoa que serve ao Senhor e dizer: não, eu tô aqui porque é muito legal, eu tô aqui porque eu decidi, eu tô aqui porque é fácil, eu tô aqui porque realmente não tinha outra coisa pra mim fazer. Claro que não. Todos os que estão permanecendo, todos os que permanecem, estão permanecendo por uma decisão, por uma escolha, porque Deus chamou, porque Deus dá o sustento, mas porque essas pessoas que permanecem até hoje são pessoas que decidem ouvir a voz de Deus. E aí entra com a questão de que você é responsável pela sua vida. Mas é porque ninguém me ajuda. Mas aí entra a questão: se ajude você. Porque quem quer vai atrás. Vocês lembram daquele caso da mulher que ela estava com a filha endemoniada? Então, ela estava com a filha dela endemoniada e ela disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está terrivelmente endemoniada. Então ela foi lá se humilhar, ela foi lá pedir ajuda, socorro. E quantas vezes você fica dando desculpa, dizendo: porque ninguém me ajuda, porque não tem ninguém ao meu lado? Não. Cara, quando você tá precisando, quando você realmente quer algo, você vai, você corre atrás. Então por que para pedir socorro você fica colocando N empecilhos? Aí entra a questão: porque é muita luta, não sei o que e tal. Só que para pensar, luta você já passa. Passar com Deus é diferente, porque você tem uma base, você tem um apoio, você tem alguém que está ali realmente lhe ouvindo, olhando por você. Porque Deus, ele se manifesta através da criação, através de pessoas, através de várias coisas. Deus, ele pode falar diretamente com você, usar pessoas para você, usar um louvor para você, usar um versículo para você, você andar, ver coisas e do nada Deus pegar e ministrar algo ao seu coração. Então, pois bem, agora eu vou falar o que te impede de prosseguir o seu chamado e prosseguir o caminho de Deus. O que te impede de prosseguir o chamado e prosseguir o caminho de Deus é porque você não confia em ninguém. A gente pensa assim: a única pessoa que nós podemos confiar é Deus. E de fato, então se você tem total confiança em Deus, você vai sim ver em alguém uma pessoa para confiar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16: confessar as vossas culpas e os vossos pecados uns aos outros para que sareis. A oração de um justo vale muito seus efeitos. Ou seja, o que é confessar? Confessar é falar, é reconhecer, é colocar para fora. E aí você diz: não vou falar porque o diabo, ele vai usar essa minha fraqueza contra mim. Mas querida ou querido, o diabo, ele já usa sua fraqueza contra você, ainda que você não coloque para fora, ainda que você não fale para ninguém. Você já é, de certa forma, aprisionado nisso. Então, você colocar para fora, você está expondo que você reconhece que você não consegue lutar nessa área, que você tem dificuldade em perdoar, que você tem dificuldade em perdoar o agressor, o abusador, aquele trauma, abandono, rejeição, dores, tristeza e muitas outras coisas. Então o que acontece? Você está se sufocando. É normal um jovem de 20 anos ter insônia? Ou só querer dormir, não ter ânimo de vida, coração o tempo todo acelerado? Tem aí a ansiedade, a depressão, doenças ali que são o quê? Psíquicas, que estão ali, por conta que o coração ele vai se enchendo, ele vai acumulando
de dores, de traumas e muitas outras coisas. Então, você precisa colocar para fora. Você precisa falar. Só que aí entra a questão. Se você falar e você for curado, Jesus te limpar, te sarar, só isso não adianta, porque você precisa buscar que a casa seja cheia da presença de Jesus. Porque o Senhor falou, vocês são uma casa terrena, mas tem uma casa sendo construída espiritual. E é o que? A própria vida de vocês. Ou seja, nós somos uma casa a qual Deus habita. Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então chegou mais do que na hora de nós reconhecermos que Deus, ele não está aqui, ali. Ele sempre falou, ele sempre deixou claro na Escritura. O reino de Deus não está ali, não está lá, não está em nenhum lugar. Ele está dentro. Então só você pode decidir mudar o rumo da sua história. Só você pode escolher ser livre. E aí eu contei um pequeno relato, né, sobre uma pessoa que veio aqui ontem e tudo mais. E aí esse pequeno relato, para quem tá ouvindo aqui pela live e não sabe, né, nós estávamos aqui atrás, eu tava aqui, bem aqui na maca, e eu comecei a conversar, né, com ela, e o Senhor começou a me direcionar, né, e eu comecei a dizer para ela, não precisa mais Deus falar nada, tudo que ele tinha para falar, ele já falou para você. O problema é que tu culpa as pessoas. Sempre o problema é os outros. É o outro que tem que mudar. É a família do fulano que tem que mudar. É o Beltrano que tem que mudar. Quando na verdade a mudança, ela tem que partir de você. Porque quando você muda, tudo ao seu redor muda. Quando você se transforma por dentro, tudo ao seu redor se transforma. Então a sua realidade, o seu destino, o seu ambiente, quem faz é você. Você já chegou perto de pessoas que elas são negativas, parece que vem a nuvem assim, sabe? Carregada, o ambiente muda. Pessoas negativas. E você já viu pessoas que elas são pessoas positivas, pessoas que têm assim realmente uma leveza no falar. Onde você chega, cara, a pessoa ela é leve, ela transmite paz, ela transmite tranquilidade, transmite, sabe, leveza. Chega, você ama conversar com aquela pessoa. Então, nós somos feitos basicamente de... Nós temos a nossa alma, o nosso coração e nós carregamos coisas. E o Senhor, ele diz que a boca, ela fala do que o coração tá cheio. Então, você tá aí me ouvindo, beleza. Você, não sei quem tá, né, vendo essa live, mas já que você está me ouvindo, você tá aqui, eu quero fazer um exercício com você para você ver que é real. Se você puder, feche os seus olhos nesse exato momento. Então eu quero ouvir aqui quem tá comigo, manda um joinha aqui, alguma coisa, e diz: ok, vou fazer esse exercício, vou fazer isso que você tá falando, que é pra gente poder dar continuidade para você entender de maneira espiritual, fechar os seus olhos e não olhar aqui para o que tá na tela do seu celular, fechar os seus olhos e realmente só apenas ouvir, né? Então, mande aí um belezinha, mande aí um ok que você vai fazer, né? Então, feche os seus olhos nesse exato momento. Feche os seus olhos. Ok. De olhos fechados, fique somente focado na minha voz, naquilo que eu vou dizer. Analisa. Você tá de olhos fechados. Tudo que você tá vendo é escuro, você não tá vendo nada. Você não é o seu exterior, você é o seu interior. As suas razões, as suas emoções, as suas escolhas, qual caminho você segue, qual lado você escolhe. Você é o que você é por dentro e não o que você é por fora. O que está por fora é passageiro. O que está por fora é matéria. O que está por fora
é uma casca. Mas o que você é por dentro é quem você é de fato, o invisível aos olhos humanos. Então, esse invisível aos olhos humanos é uma casa. Então, você ainda de olhos fechados, comece a visualizar. Você é uma casa. E a palavra do Senhor afirma o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei. Para você abrir a porta, significa que existe o quê? Uma habitação, uma morada. E ele quer entrar. E a chave é que a porta é o seu eu interior, o seu coração. E quando você abre, imagine você abrindo a sua casa e deixando Jesus entrar na sua casa. Lá dentro de você tem vários lugares escuros, tem vários cômodos escuros e Jesus, ele é a luz e ele acabou de entrar. E quando ele está aí dentro de você, nessa escuridão, o que acontece? Essa escuridão, ela começa a ser iluminada. E quando essa escuridão ela é iluminada, começa a aparecer coisas que estão ocultas, coisas que estão escondidas, traumas lá de trás que você não lembrava, dores, abusos, palavras, rejeição, abandono, falta de apoio, falta de um pai, perca de uma mãe, perca de um ente querido e muitas outras coisas tem aí dentro de você, que é a casa. Quando ele entra e ele traz a luz, tudo aquilo que está em oculto vem a ser revelado, primeiramente para você, porque você começa a lembrar dos traumas, dores, abusos, e o seu eu, para se proteger, o seu ego quer se fechar, não quer falar, não quer perdoar, não quer contar as suas dores, não quer dividir, não quer mostrar vulnerabilidade, não quer mostrar fraqueza, não quer mostrar nada, quer apenas se fechar, se trancar para que ninguém saiba dessas coisas e fique escondido lá atrás, fique essa porta fechada para que ninguém tenha acesso. Só que a luz chegou na sua vida, que é a revelação da palavra, da verdade. Você sabe discernir o que é o certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. E então, ainda de olhos fechados, e então você começa a pegar, abrir todos os quartos que há dentro de você e você começa a expor, a trazer a luz e a confessar. Eu tenho mágoa disso, eu tenho mágoa daquilo. Eu não perdoo meu pai por tal coisa, eu não perdoo a minha mãe, eu não perdoo meu tio, eu não consigo perdoar isso, eu não consigo me libertar daquilo. Eu sou viciado em droga, masturbação, pornografia e entre outras coisas que você faz. E aí você começa a trazer à tona não só as pessoas ao qual você ainda está preso, amarrado no mundo espiritual, mas também os seus erros. Porque assim como os outros erraram com você, você também erra com os outros. Assim como os outros pecaram e precisam de perdão, você também pecou e precisa de perdão. Só que você não pode oferecer aquilo que você ainda não recebeu gratuitamente. Então, se você receber esse perdão de Deus, se você se perdoar de uma culpa que você carrega e trazer para fora, e falar, e colocar para fora, e dizer, Senhor, me ajuda, e abrir o seu coração, como diz a palavra, confessando as vossas culpas e os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Então, aquilo que estava escondido, aquilo que estava nas trevas, aquilo que estava em oculto, vem para a luz. E quando vem para a luz, aquilo que era trevas, o diabo, ele não tem mais acesso, porque agora está aqui
na luz, no mundo espiritual. Para quê? Para que o mundo espiritual saiba que você colocou aquilo que estava oculto, escondido para fora. Então ele perde todo o acesso à sua vida, toda a legalidade que ele tem de vir atuar e vir com culpa, acusação, flecha, dardo e dizer que você não vai conseguir, que você é incapaz. Porque se você conseguiu chegar até aqui, significa que você é capaz, significa que você é forte o suficiente para conseguir. Você passou por coisas que só você sabe o que você passou. E você conseguiu chegar até aqui. Você está vivo. Ou seja, ainda há esperança, ainda tem um propósito. Nem tudo está perdido. Então agora, você que está de olhos fechados, pode abrir os olhos, né? E o que isso significa? Ou seja, talvez enquanto eu falava, você começou a lembrar de coisas que tem dentro de você, de traumas, de dores, eu não sei, mas o Senhor sabe, e a palavra traz a luz. Ela penetra mais de visão da alma, da medula, e vai lá e acerta em cheio. Isso não sou eu, é a palavra que é liberada. Então você é responsável por mudar o seu destino, por mudar a sua história, por mudar a sua trajetória. Então, se você quer essa mudança, vamos fazer uma oração. Porque você orando a Deus e você pedindo, Senhor, eu entendi o que foi falado. Senhor, eu reconheço realmente que tudo isso é verdade e eu preciso. Você não vai reconhecer diante de mim, você vai reconhecer diante do Senhor. E o Senhor que te criou, o Senhor que te formou, Ele vai providenciar coisas, situações para que você possa conseguir ser curada de dentro para fora, porque você está disposta a falar, mas não pense que vai ser fácil, porque o inimigo, ele não quer perder a legalidade. Essa é a única legalidade que ele tem na vida de um ser humano, manter aquilo que é trevas, aquilo que é escuridão, aquilo que é pecado escondido, porque essa é a maneira de ele enganar uma pessoa. Quantas pessoas caminham com o Senhor, quando chega lá na frente, do nada caiu. Não é que é do nada, é que existiam coisas ocultas ali. E muitas vezes até que a pessoa não sabia. Porque no processo de cura interior, o Senhor, Ele traz à tona coisas que nem mesmo você se lembra e nem mesmo você sabe. Se eu fosse gravar aqui alguns vídeos, eu falaria bastante coisa a respeito de experiências que eu tive, a respeito da cura interior, de pessoas que colocaram pra fora e viram coisas, como por exemplo, essa menina que eu tô falando ontem, quando eu mandei ela fechar os olhos, eu só intercedi pela vida dela e ela ficou ali orando. E eu falei assim, você vai ver você na sua frente. E ela começou a se ver, só que criança. E depois um feto todo encolhido, e ela começou a chorar. Ela falou, eu tô me vendo como um feto encolhido, sem cabelo, acuada. E aí eu pensei, meu Deus, é cura interior. E eu, Senhor, a gente vai sair daqui que horas? Eu como ser humano pensei isso. Porque como eu já passei por isso, eu sei que é algo que demora. Ela passou 5 horas aqui. Imagine, 5 horas, eu já tava ficando rouca. E ela falava um pouco, eu falava, ministrava, oramos. E isso era um procedimento de cílios que ia demorar 40 minutos. Ou seja, quando eu falo que aqui não é só cílios, é terapia, é porque é terapia. E como eu estava falando para ela, algo que é muito verdade. Isso, na Terra, nós não temos mérito nenhum. É realmente algo que arde dentro do nosso peito e a gente é capaz de servir, de se doar. 5 horas, 6 horas, seja quantas horas for, em prol da libertação da vida de alguém. E aí foi nessa hora que o demônio veio e ela disse que ele era muito alto e ela começou a ficar assim com medo e começou a repreender e ela disse assim, eu quero parar, eu quero voltar. Foi quando ela contou, o Adriano, ele tava aqui do meu lado, ele tava pegando nisso aqui, prendendo. E aí ela disse,
a minha perna tava paralisando. Ela falou, Adriana, eu acho que eu ia manifestar. E aí eu peguei, eu falei, sério? Aí ela falou, sério. Falei, mano, então significa que ele já perdeu? Ele já perdeu. Porque primeiro que eu não tava orando, pedindo pra demônio nenhum vir. Eu só tava intercedendo. E aquele era o momento que eu ia fazer pra ela se perdoar. Mas o Senhor direcionou pra levar em outra direção. Ou seja, o inimigo ia vir. Pra quê? Ia acontecer a guerra no mundo espiritual pra ela se calar. Pra ela não contar, ele ia tomar consciência dela. E muitas vezes pessoas voltam atrás nesse momento que a pessoa manifesta, porque a pessoa fica com medo, você simplesmente apaga. Tipo, já teve pessoas que manifestou aqui dentro do espaço, e aí depois oramos, e aí depois a pessoa saiu daqui e tentou suicídio, mas o Senhor deu livramento. Então, tipo assim, a nossa guerra não é visível, ela é espiritual. Então, aquilo que está aqui oculto no espiritual, no mundo espiritual ainda há legalidade. Então, você precisa tirar essa legalidade das mãos do diabo, para que ele não venha mais atuar na sua vida. Então vamos orar, né? Concluir aqui o que eu tinha para dizer. E se você quiser que eu continue o assunto, curta e comente aqui para eu saber se eu posso dar continuidade nesse assunto, porque eu pretendo sim, de qualquer modo, mas comenta aqui algo que é para eu ler. Tá? Aí eu vou concluir a live, eu vou encerrar e você depois vai lá nos comentários, quem ficou aqui até o final e assistiu e Deus falou algo com você. Então vamos orar, apresentar esse momento, vocês que estão até aqui, né? Que Deus ele possa convencê-los de realmente botar pra fora. Pra eu estar falando aqui isso pra vocês, eu também já botei tudo pra fora, eu também já passei por isso. Eu não tô falando de algo que os outros viveram, eu tô falando de algo que eu vivi e estou falando de algo que, para a glória de Deus, eu posso ajudar, instruir outras pessoas a viverem também, que é justamente essa cura interior, essa libertação. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento a minha vida, a vida das pessoas que estão aqui. Senhor, meu Deus, somente Tu pode ministrar, convencer o homem, falar, vir no coração e que essa palavra, que é a Tua palavra da verdade, venha como flecha no coração de cada pessoa que está aqui nessa live, cada pessoa que está ouvindo nesta hora, esta oração, sendo direcionada a Ti, porque onde estão 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali Tu estás. E aqui nós temos um número maior do que 3 pessoas, e essas pessoas, em concordância juntamente comigo, confirmam, Senhor, que elas querem ser transformadas, que elas estão aqui porque algo queima no peito delas, elas só não sabem muitas vezes como fazer, como proceder, mas Tu és aquele que convence, que guarda, que faz, porque é Tu que escolhe. Então eu te apresento a vida dessas pessoas, Senhor. Se há alguém aqui que não consegue dormir, Senhor, que nessa noite seja uma noite de paz, seja uma noite de sono, de tranquilidade, Senhor. E se há alguma dúvida, meu Deus, vai tirando toda a dúvida do coração. Se há alguém, Senhor, que precisa ser curado, que precisa ser liberto, ouve, Senhor, o coração dessa pessoa, muitas vezes que silencioso, que não tem palavras, muitas vezes envergonhado para falar contigo, porque eu já fui assim. Então, Senhor, opera e faz o Teu milagre, Senhor, na vida das pessoas que estão aqui, Senhor, que elas querem mudança de vida. Em nome de Jesus, amém.